Aleluia. Aleluia. Ai, quantas já estão refrigeradas? Amém? Unção de poder, unção, o poder de Deus despedaçando todo o jugo, quebrando toda a opressão de Satanás. Mulheres que chegaram aqui caídas, mulheres que chegaram aqui com semblante caído, mulheres que chegaram aqui oprimidas por pressões da vida. Ei, Deus te trouxe a um bom lugar. Não foi por acaso que você veio, Ele marcou um encontro com você. Você que está aqui convidada, talvez seja a primeira vez que você veio em uma conferência como essa. Meu Deus, por que eu vim? Por que eu aceitei esse convite? A pessoa que te convidou foi apenas um canal de Deus para alcançar você. Eu não sei quanto a você, mas eu tinha vestes de imundícia. Eu tinha vestes de trapos, de vergonha, de opróbrio. Eu fui criada fora dos caminhos do Senhor. Eu conheci o pecado cedo. Mas um dia Ele chegou na minha vida. Ele chegou como cavalheiro, porque Ele não é intruso. E Ele me propôs uma vida nova, uma vida plena, uma vida em abundância. Eu tinha medo de me achegar ao Senhor, porque eu conheci o Evangelho de pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. E eu falava, eu não quero esse não pode. Eu não quero me fantasiar do que eu não sou. Mas até que um dia palavras de vida chegaram ao meu coração. Ei, Deus sempre tem alguém para trazer palavras de vida para você. Eu fui criada numa família que tinha um padrão de classe média. Aparentemente estava tudo bem. Até que o meu chão se abriu. Até que a enfermidade chegou e levou o meu pai fora do tempo. E eu falei, Senhor, de que adianta cada filho ter um carro? De que adianta ter um sítio, ter casas próprias? Mas cadê Deus? Cadê Deus? Eu conheci um Deus da imagem. Eu conheci um Deus morto. Até que uma mulher que usava uma roupa que eu não gostava, que usava um penteado que eu não gostava, que eu achava ela cafona, me falou palavras de vida. Palavras de vida. Palavras de vida. E eu aceitei aquelas palavras de vida. Eu não queria ser crente. Eu era estilosa, eu tinha boutique. Eu vendia multimarcas. Eu não queria ser cafona. Desculpe. Eu não queria usar coque. Desculpa, você usa. Seja feliz com o seu coque, mas eu não queria usar coque. Eu não queria. Naquela época, aquela mulher não usava calça comprida. A filha dela estudava comigo e não podia usar calça comprida. Eu falava, não. Eu quero as palavras que ela tem, mas não quero a roupa que ela usa. Mas até que o meu chão se abriu. Até que a segurança natural se abriu. Porque quantos sabem que um pai numa casa é a presença da segurança? Mas aquele pai era humano, aquele pai era falho. Aquele pai foi acometido de uma enfermidade brutal que o matou em 4 meses. Mas aquela mulher me apresentou palavras de vida. Quando ela falava, eu não resistia ao poder e à vida que saía de seus lábios. Eu não podia resistir mais, porque ela tinha palavras de vida eterna. Ela tinha palavras de salvação. De que adiantava? Meu pai, poderíamos vender imóveis e levar ele para se tratar na Europa, nos Estados Unidos, qualquer lugar. Nós tínhamos recursos. Mas o médico disse, não há o que fazer.
E ele não teve a oportunidade de conhecer e de saber que Jesus Cristo cura. Para ele não tem problema o nome da enfermidade. E o meu pai se foi e a segurança se foi. Mas agora eu ganhei um pai. Um pai eterno. Um pai que não falha. O meu pai era um bom pai em muitas coisas. Ele não atendia muito às expectativas que eu tinha de carinho, de chamego, de afeto. Porque ele nunca tinha recebido isso dos seus pais. Ele foi criado no sertão, sem mãe, com muita dureza. E ninguém dá o que não tem. Às vezes a gente está cobrando tanto do nosso pai, da nossa mãe. Ei, ele não teve o que nós tivemos. Mas eu conheci um pai. Um pai que é o Criador de todas as coisas. Um pai que mudou a minha história, que rasgou a minha vergonha. Irmãs, porque o mundo jaz no maligno. O mundo diz, namora todo mundo. O mundo diz, fica. O mundo diz, bebe. O mundo é dominado por novelas e séries. E as novelas ensinavam tudo contrário à palavra. E a gente se torna marionete de novela. Marionete da Rede Globo, não. A Rede Globo quer destruir famílias. Quer mudar valores, mudar princípios. E eu era uma marionete da Rede Globo. Mas Jesus Cristo me libertou. Hoje eu tenho palavras de vida. Hoje Ele virou meu cativeiro. Hoje Ele me deu dignidade. Ele me deu família. Hoje Ele supre cada uma das minhas necessidades. Eu sou casada com um homem de Deus maravilhoso. Mas ele é homem. Ele é limitado. Irmã, não bote sua expectativa em homem, ninguém. Pessoas podem ser bênçãos, são um canal de Deus na nossa vida. Mas a nossa expectativa e a nossa dependência vem dEle. Aleluia! Porque o marido pode passar. O marido é homem. Tem marido que falha, tem marido que vai embora. Tem marido que repudia. Mas o teu Deus não te abandona. O teu Deus nunca te deixa. Ele é o teu marido. Ele é o teu marido. Teu marido pode ser maravilhoso, mas o melhor marido é Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que nunca, jamais nos abandona. Eu gosto porque Deus é redundante, para provar para você que você não está sozinha. E Ele diz, eu nunca, jamais te abandonarei. Nunquinha, nunquinha, nunquinha. A não ser que você queira, mas você não quer. Se você está aqui, irmã, é porque você quer Deus. Amém. Aleluia. Nós vamos conversar um pouco essa tarde. E se podemos dar um tema para essa palavra é a viúva e o profeta. A viúva e o profeta. Meu marido usa um termo que ele diz que nós somos vencedores improváveis. Ele é um vencedor improvável. Ele nasceu numa família de escassez. O pai dele não tinha muitas mulheres. Tinha até um bom emprego, mas eles passavam por necessidade, porque o seu pai tinha várias mulheres. E passou por muita dificuldade, por muita escassez. Uma visão até no evangelho, mas uma visão de falta, de não pode. E ele foi criado para ser um derrotado. E ele hoje é um vencedor improvável. E nós somos vencedoras improváveis, amém, queridas? Então, uma viúva é uma condição desfavorável. É esse, né? Amém. A viuvez, ninguém escolhe ficar viúva. É uma situação desfavorável. Mas não é o fim do mundo, amém? Nós temos mulheres de Deus aqui, viúva, vivendo bem, obrigado, graças a Deus. Irmã, e também
Não é motivo de alegria, amém? Eu já fui em enterro que a viúva tinha que segurar a bochecha. De tanta satisfação. Porque às vezes, irmãs, o cabra, ele não está nem aí se ele está te agradando, se ele é bom para você, o que você está sentindo. Aí ele morre, aí tu fica lá no cemitério, meu Deus, ainda deixa uma pensão boa. Aí você fica lá, ó. Senhor, me dá semblante decaído. Né? Irmão, eu já fui muito enterro nessa vida. Esposa de pastor, eu já fui muitos enterros da família. Esposa de pastor vai muito enterro. Não fica condenada não, porque um dia uma mulher conversou comigo e falou que a maior vitória da vida dela foi quando o marido dela morreu. Crente, mas olha, entenda bem, o homem era uma peste. Aí ela falou, Aurinha, Deus foi tão bom comigo que eu aguentei aquela peste. E ele aceitou Jesus aos 45 segundos do tempo e foi para o céu. Pelo menos teve alguma, valeu de alguma coisa eu estar com aquela figura, mas ele morreu, glória a Deus. Eu, às vezes, gosto de pregar para os homens, que eu falo algumas verdades para ele. Teve um dia que eu cheguei para o homem e ele dizia que a mulher dele era isso, era aquilo outro, que ela estava apaixonada por outro, mas nunca traiu ele. Eu falei, meu filho, depois do que eu ouvi, tu jogou tua mulher na mão de outro. Então, eu pego eles. Teve um que falou assim, Aurinha, fala com fulana porque ela está muito gorda. Aí eu olhei para a cara dele e falei, tu tem espelho em casa? E o bicho com uma barriga assim. Aí eu falei, barriga pesa, tu sabia? Outra coisa, ele quer tomar Coca-Cola todo dia, pão com mortadela, mocotó, e quer que a mulher fique magra. Mas eu pego eles, irmãs, e eles me amam. Eles apanham rindo. Pego mesmo. Mas amém, vamos falar da viúva aqui. Então, a viúva, principalmente, queridos, nós vamos ler. Ontem, quando Sheila começou, eu falei, não, ela vai pregar a minha palavra. A palavra está comigo. Mas depois eu falei, Senhor, eu tenho tanta convicção que o Senhor me deu essa palavra que eu sei que ela vai parar por aí. Porque eu já estava ali quase em pânico. Então, muita coisa ela adiantou, porque a gente vai continuar falando sobre Elias. Amém? Abre tua Bíblia lá em 1 Reis 17. Algumas coisas, Sheila, né, já falou muito melhor que eu, porque ela tem essa cultura de mestre, essas misturas de mestre, profeta, essas coisas assim. Então, muita coisa ela falou muito mais ricamente do que eu falaria. Eu falaria resumidamente, ela deu todo aquele contexto de quem estuda muito a palavra. Eu estudo, irmã, mas eu tenho meus limites. Amém? Já me convenci que eu não sou mestre, tem hora que cansa mesmo. Então, eu estudo até onde eu aguento. E esse negócio de muita história, eu nunca fui muito boa em história. Amém? Glória a Deus. Mas eu era boa em alguma coisa. Aleluia. Então, a gente vai falar de uma mulher, de uma situação totalmente desfavorável para uma vencedora improvável. Quantas vieram de uma situação desfavorável e são vencedoras improváveis? Vou levantar tudo aqui. Ah, mas você parou de ter desafio? Não, minha filha, cada vez mais. É videogame, quando passa para outra fase é mais difícil. Né? E aí, irmãs, só para você entender, a condição da viúva no Antigo Testamento era uma condição de pobreza, era uma condição de falta, não tinha previdência. O marido morria e se o marido tivesse deixado dívida, ela tinha que ou vender os imóveis ou dar os próprios filhos para pagar a dívida. Ela não tinha sustento, ela não tinha roupa, porque ela não tinha pensão. Vai lá, previdência privada, caiu lá na conta, não tinha nada disso não. Hoje as viúvas estão rindo, felizes. Olha a irmã da Zique, viúva linda. Curtindo a vida, né? Cumpriu sua carreira, agora está curtindo a vida.
Então, irmã, não quer dizer, vamos logo arrumar umas coisas aqui. Não quer dizer, porque eu sou viúva, eu sou infeliz, porque eu sou viúva. Amém? Não quer dizer, porque eu sou divorciado, eu sou infeliz. Não quer dizer, meu Deus, eu ainda não casei, eu queria já ter casado, eu sou infeliz. Não, irmãs. Paulo ensina a gente a aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Tem contexto que não depende da gente. Não é? Tem contexto que não depende. Eu estou divorciada, mas eu sou feliz, eu tenho Jesus Cristo. Eu fiquei viúva, mas eu aprendi a ficar feliz. Sabe por quê? Porque a alma triste, o coração abatido, nos deprime. E o coração alegre aformoseia o rosto. Até se você quer casar de novo, você tem que rir para ficar mais bonita. Né? Não vai ficar com a cara para baixo, tem que ficar com a cara para cima. Para ficar mais bonita. Né? Aprendi porque o diabo ele quer arrumar motivo para a gente ficar triste. Para a gente ficar decaída, para a gente ficar deprimida. O diabo, ele quer sempre arrumar uma situação. E ele vem com as suas mentiras, dizendo, você perdeu, acabou, já era. Viu, teu marido foi embora, está com outra. Problema dela que levou àquela situação. Às vezes a outra fica crente que está abafando. Você sabe do que se livrou. Não é? E outra coisa, fez contigo, não vai fazer com ela? Mas não fica orando pela vingança, não. Você é crente. Amém? Libera ela, libera ele. Ele não é falecido. Não mata ele no teu coração. Ainda que você vai ter um refrigério. Mas anda em amor. Amém, irmã? Então vamos falar da viúva aqui. Senhor. 1 Reis 17. Acharam? Diz assim. Então Elias, o tesbita, como Shirla já falou, provavelmente morador de Tisbe, dos moradores de Gileabe, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Irmãs, a Bíblia diz que Acabe, ele foi mau. 1 Reis 16 diz, fez Acabe o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E como se não bastasse, casou com Jezabel. Prestou culto a Baal, como Shirla já falou, se converteu a Baal, levou todo mundo para cultuar Baal e ainda casou com Jezabel, mandona, manipuladora. A gente vai chegar na viúva, calma, é um caminho, amém? Então ainda casa com Jezabel. Eu gosto do pastor Cláudio Duarte, ele compara Acabe e Jezabel com o homem banana e a mulher abacaxi. Né? Porque Acabe, além de ruim, ainda era frouxo. E Jezabel, que era mandona, tinha que ser tudo como é que ela queria. A última palavra tinha que ser a dela. O marido não podia fazer a obra de Deus, porque tinha que ser do jeito dela. Fica ligado, irmã. Cuidado que Jezabel fica doida para cair nas casas. Jezabel fica querendo entrar pela chaminé. Tudo bem, a última palavra é a minha. Ei, larga essa Jezabel, irmã. Acabe, além de ruim, era frouxo. E uma mulher mandou, irmã, dá confiança pra gente. Dá confiança. Deus já vai na ferida. Seja submissa, minha filha. Vou tratar na ferida. Tu fica com esse bico aí, com esse nariz em pé. Submissa, não é capacho, mas sob uma missão. Lugar da submissão, lugar do descanso, amém? É o lugar da proteção, não é ser capacho, não. Mas tão bom quando você está respaldada que teu marido aprovou. Eu já fiz coisas, já manipulei. Fingi que falei com ele. Eu não falei contigo, não. Falei, não. Achei que tinha falado. Irmãs, quando eu casei criada numa cultura que minha mãe falava assim, minha filha, trabalha, tenha seu dinheiro, não deixa homem nenhum mandar em você. Por quê? Porque ela era mandada e ela não tinha escolha. Ela não tinha profissão, ela não tinha opção. E ela falava, não deixa homem nenhum mandar em você. Eu cresci para isso. E eu via coisas na minha casa que eu não gostava. Falei, eu vou ter meu dinheiro, vou ter meu trabalho, homem nenhum manda em mim. Aí casa eu. Recém-convertida, não conhecia nada da palavra. A igreja que eu era não era rema não, irmão. Não tinha rema não, era só Velho Testamento.
Eu não entendia nada da pregação, porque eu era Velho Testamento, eu era Apocalipse. Mas aí no final, o pastor fazia um apelo. Quem está com a vida desgraçada? Aí eu ia no apelo. Eu ia em tudo quanto é apelo. Mas eu era Jezabelzinha. Tenho meu dinheiro, ainda casei, ganhando mais que meu marido. Irmã, tu tem que ter muito temor de Deus. É errado ganhar mais que o marido? Não é errado. Mas vê bem se você está pronta para isso. Porque tudo é motivo para a gente dar uma humilhadinha na hora da briga. Eu sei. Irmã Jezabel já viveu muito lá em casa. Jezabel, a gente era amicíssima. Mas graças a Deus eu me libertei de Jezabel, tá? Eu sou uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Adoro estar debaixo da cobertura do meu marido. E se der errado, não vou dizer eu te disse. Isso é ser crente. Isso é ser crente, que a gente fica doido para... Eu te disse! Não, fica quietinha, filha. Tá bom, meu amor, eu tô contigo. Eu também já errei. Tamo junto. Amém, queridas? Vocês me amam? Então, Jezabel era isso, tinha esse espírito de controle, né? E aí, como já foi falado, que Elias anunciou a falta de chuva para os que cultuavam Baal, que achava que Baal que dava chuva, que controlava o tempo. Ou seja, diante do pior rei de Israel, Deus levanta um profeta. E acaba com a palhaçada da cultura de Baal. Não vai chover sobre a terra. Daqui a 3 anos, 6 meses, chove, porque agora eu orei para chover. Irmã, você sabia que Deus te deu autoridade contra o inferno? Deus nos deu autoridade contra o inferno, querida. Então, às vezes o diabo vem afrontando. Ei, maior que está contigo. Não é para a gente ser prepotente, não. Mas é para a gente saber quem a gente é. Você tem que saber quem você é. Você tem que saber o poder que já está dentro de você. E usar. E botar o diabo para correr. Amém? Vamos lá no 2. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite. Essa torrente era um córrego profundo, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, ele fez segundo a palavra do Senhor. Irmão, ser crente às vezes tem que ser louco. Vai para a torrente e o corvo vai trazer água para você, vai te alimentar. Eu ordenei aos corvos. Não dá para Deus ordenar um mensageiro? Um funcionário? Mas Deus é assim, irmã, sabe para quê? Para a gente não achar que foi a nossa força, o nosso braço. Deus é o Deus de improvável. Mas o improvável dele é sempre bom. Amém? E aí retirou-se, foi e fez segundo a palavra do Senhor, homem de fé, né? Ó, vai lá para a torrente que vão vir os corvos te alimentar. Tá bom, ele foi, irmã. Se vier uma palavra, se o profeta trouxer uma palavra para você achar que é loucura, checa no teu coração, se testificar, vai. E faz segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebida da torrente. Além de ser corvo, o corvo ainda é carnívoro. Ele trazia carne e não comia, irmã. Eu não sei, com fome, bota uma picanha na minha boca. Eu não vou levar para você, não. E o corvo ia com aquela carninha mal passada, como carioca gosta, e levava para Elias. E levava água. Irmãs, a incredulidade pode dizer assim: vai ter água no deserto? Vai ter provisão na escassez? Meu Deus do céu, para que eu falei para não chover? Para que eu disse para cá para não chover? Agora estou eu aqui passando necessidade. Mas Deus sempre tem o suprimento. Deus sempre tem o escape. Deus sempre tem a provisão. Vai lá para o 7. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Meu Deus, por que você é assim, Senhor? Não era melhor ordenar um homem rico? Uma mulher viúva? A viúva não tem nem para ela. Como é que ela vai dar comida para o profeta?
Irmão, Deus, quando a gente está limitando, Deus vai fazer assim, Deus, ó, tem sua multiforme graça e sabedoria. Deus já estava resolvendo um monte de tacada ali. Elias, não é na tua força, não é no teu braço, não é do teu jeito. E outra coisa, tem uma mulher ali cujo coração é totalmente meu. Quantas viúvas devia ter em Sarepta? Quantas viúvas devia ter naquele lugar? Mas os olhos do Senhor percorrem toda a terra para mostrar-se forte com aquele cujo coração é totalmente dele. Amém? E aí, né, Deus tem duas formas de provisão para Elias. A primeira, ele ordena aos corvos. É corvos ou corvos? Corvos. A segunda, uma viúva pobre. Deus, Pai, não tinha um jeitinho mais fácil? Vamos prosseguir, amém? 10. Então se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Então, se ela achava que ela ia comer aquele restinho de comida e ia morrer, muito provavelmente ela já estava na escassez há muito tempo. Porque não é assim, quando a gente tem pouco em casa, a gente não fica economizando. Ela tinha pouca comida. Eu acredito que ela não preparava banquete, não. Até porque ela era viúva, num tempo de escassez, faltando água, num tempo de fome. Então ela devia estar economizando muito aquela comida e provavelmente já estava desnutrida, ela e seu filho. E ela achava o quê? Eu vou preparar isso aqui, vamos comer e vou morrer, eu e meu filho. Mas aí, o que Elias diz no 13? Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora, depois farás para ti mesmo e para teu filho. Na NVI diz assim: Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Irmãs, tem momentos na nossa vida que é ou Deus ou nada. Aquela mulher, ela teve que abrir mão da única segurança que ela tinha, que era aquele pouco de farinha e pouco de azeite. Era a única segurança, a última segurança que aquela mulher tinha. Aquela mulher, naquele momento, ela teve que fazer a escolha, e a nossa vida ela é feita de escolhas. Ela teve que romper com o que era natural para dar oportunidade de entrar no sobrenatural. Porque eu falo assim, é fácil dizer assim, não, tá bom, faz aí um bolo, pode comer eu, você e teu filho? Não, primeiro faz para mim. Irmã, sabe por quê? Primeiro é para Deus. Mas por quê? Porque Deus precisa do que a gente tem? Não, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o temem, que nele creem. Então, primeiro, irmã, vai ter coisa na sua vida que você vai ter que romper. Vai ter coisa na sua vida que você vai ter que deixar. Amém? Porque a gente está no barco natural. A gente está segura no barco. Mas a gente vai ter que sair do barco. Se você quer continuar vivendo uma vidinha medíocre, fica no barco. Mas se você quer viver uma experiência sobrenatural, é hora de sair do barco. É hora de deixar algumas coisas. A gente vai ter que deixar algumas coisas. Aquela nossa segurança total, aquela nossa poupança. Estou fazendo aquela poupança para um bom propósito. Estou fazendo aquela poupança para a reforma da minha casa. Aí você vai no evento e o Senhor diz, dê a sua poupança para aquela pessoa. Você fala, para, Satanás, de ser palhaço. Para reformar minha casa, casa de um pastor, tem que ter dignidade, tem que pintar. Eu estou fazendo a poupança o tempo porque eu quero trocar minha janela.
Agora que eu já vi até o preço da janela. Palhaço. Dá a sua poupança. Ué, dá, mas para quem? Para aquela mulher que está passando fome? Não, para aquela ali linda, cheia de joia. No salto, gastando. Ué, mas ela está cheia de joia, cheia de vestido. Lógico, ela é uma ministra maravilhosa, onde ela dá, enche ela de tudo. Mas ela precisa de uma casa própria, porque ela largou tudo para me servir. Dá a tua poupança. Aí o Senhor fala, não fala só com a gente não. Às vezes a gente pensa que é só com a gente. Elias achava que só ele era profeta, tinha um monte escondido. Né? Aí Deus fala com Cicrano, mas a minha poupança, ela não vai comprar casa própria, mas a sua, de Maria, Joaquina, Josefa, junta a poupança e todo mundo, pronto, a mulher já deu entrada na casa própria, no apartamento de frente para o mar. De frente para o mar, Senhor! Eu moro na pedra de Guaratiba! Cheio de poeira! E ela de frente para o mar? Ah, Deus! Irmã, só obedece. Só obedece, irmã. A reforma está lá, já aconteceu. A janela foi trocada, a porta foi trocada. Ganhamos coisas, a casa ficou mais bonita, porque Deus, Ele faz infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Não limita a Deus não, irmã. Surfa na onda da fé. Fé é loucura mesmo, fé tem renúncia, fé tem preço. Aparentemente nada está acontecendo, a estrutura está sendo criada por baixo. Amém? Então obedeça, querida, siga a instrução. Não faz nada porque ninguém está fazendo. Ah, fulano está fazendo, vai ficar chato eu não fazer. Não, querida, seja guiada. Pergunta a Deus quanto. Sabe por que a gente tem que romper para avançar? Eu não quero ficar na vidinha medíocre, não. Eu quero mais. Você quer mais. Sabe por que a gente veio do Éden? A gente gosta do que é bom. Você não gosta, não? Se tiver alguma coisa boa lá, manda para mim. Eu gosto do que é bom, você gosta do que é bom. Amém? E aí, irmã, cada uma no seu degrau, cada uma na sua estação. Mas hoje é dia de a gente deixar coisas. Tem que deitar fora o velho para o novo chegar. A gente está grudada com o velho. Esse vestido aqui eu tenho fé no nosso Senhor Jesus Cristo que vai entrar em mim. Planta na vida de outra mulher, faz outra mulher feliz e chega. Amém, irmã? Aí a gente fica lá, mas e se eu emagrecer? Irmã, se tu conseguir o poder de emagrecer, não vai ter o poder de comprar uma roupa? Fala sério. Amém? Mais difícil é emagrecer. Glória a Deus. Existem situações na nossa vida, irmã, que às vezes a gente está numa situação de esterilidade, né? Lembra de Ana, mãe de Samuel, estéril? E ela estava oprimida por causa daquilo, porque a sua rival Penina... Irmãs, imagina na velha aliança ter um marido tendo outra oficialmente. Porque quando tem no paralelo já não é bom. Imagina oficial. E você tem que conviver com aquela situação ali. E Ana não tem um filho, e Penina lá cheia de filho, zombando de Ana, oprimindo Ana. Ana naquela situação de esterilidade. Sara lá, a promessa, pai de multidões, e era estéril. Pai de multidões, estéril. Quantos anos? Nem lembro quantos anos, 20, sei lá. Vocês aí sabem, as mestras. Fala aí, Shirla. 25, não estou dizendo que ela sabe. Eu tenho que estudar, decorar, botar cola. E Sara lá. Aí Sara, na pressão, o que que faz? Dá a outra para o marido, dá a escrava para o marido. Entregou. A outra, poxa, eu era escrava, agora eu sou a mãe do filho único do meu Senhor. Eu sou a tal. E a linda Sara ainda teve que passar por isso. Por quê? Porque aí todo mundo diz, a Sara é incrédula. Eu queria ver, tá na pele dela. É muito fácil a gente julgar, né? Incrédula. Vai estar lá na pele. Pai de multidões, estéril. Pai de multidões, estéril. Infrutífera. Terra que não gera nada. E teve que passar por aquelas pressões. Então, irmãos, irmãs, às vezes a gente passa por pressões na finança mesmo.
né? Aqui era dia de escassez, irmãs. O que a gente tem visto? O mundo tem ido de mal a pior. Nós vivemos um momento de crise no nosso país, mas graças a Deus, queridas, que nós pertencemos a um reino, amém? A gente pode estar com dificuldade, a nossa conta bancária pode estar até no vermelho. A gente pode estar desempregado, irmã, mas a gente não pode perder a nossa fé, a nossa expectativa, a nossa confissão. A gente não pode se atolar, não. Eu estou nessa escassez, eu estou nessa falta. Ai, meu Deus, coitada de mim, ai de mim. Não, irmã, hoje Deus tem nos chamado para dar uma reviravolta nessa situação. Eu não sei qual a situação que você se encontra. Às vezes é um marido opressor, um marido que te oprime. Às vezes quase que eu caio aqui, tem um buraco aqui. Às vezes é um marido cruel, porque tem homem cruel, irmã. E que fala coisas que te ferem, que te machuquem, você ali, porque você tem filhos com ele, porque é todo um contexto. Às vezes são os filhos fora do caminho do Senhor, filho desviado, ou filho que nem se converteu, filho usando droga. São tantas coisas, uma enfermidade. Tantas coisas podem nos oprimir, podem nos jogar para baixo. Ah, querida, mas a gente tem aprendido que a gente tem um Pai que supre cada uma das nossas necessidades, como nós ouvimos ontem. Nós começamos na quinta-feira lá com a Mísia, ontem com a Sheila. Irmã, a tua oração tem que ser ousada, intrépida. Nós não vamos nos conformar com as obras de Satanás. E às vezes a gente não está vendo nada acontecer e o desânimo bate, a tristeza bate. Mas, querida, você veio a esse lugar para a tua fé ser avivada, renovada, amém? A gente pode estar ansiosa, a gente pode estar deprimida. Uma situação desfavorável, querida. Às vezes é um contexto desfavorável. Esse ano, eu falei até isso lá em Campina Grande, para as mulheres. O Senhor eu fui convidada para 3 eventos de mulheres. Eu ministrei em outros eventos de mulheres, mas 3 eventos grandes. Que foi lá em Salvador, no Verbo de Salvador, Campina Grande e aqui. E eu falava assim, Senhor, por que, né, porque esses 3 compromissos? E Ele não me falou. Até que em Salvador não estava no script, e eu fui levada a testemunhar o que eu passei há 2 anos atrás. E aí eu fui entender que o Senhor queria que eu me expusesse para libertar mulheres. Porque, irmãs, às vezes a gente fica com tanta vergonha de tanta coisa, mas sabe o que Ele me disse? Aurinha, quem é que vive em você? Eu ou a sua reputação? Irmãs, a palavra de Deus diz, Paulo diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus. Então a minha vida não me pertence mais. E a gente sabe que ministério é serviço, irmã. Tem gente que acha que ministério é glamour. Tinha um programa que eu via de humor, meus filhos sempre me... Mãe, é muita decadência. Você está hoje vendo esse programa de humor, meu filho falava. Mas eu gosto de programa de humor bobo, pastel. Eu gosto. Adoro coisa para rir. E uma mulher falava assim, isto é glamour. Isto é glamour. Eu quero é glamour. Irmã, ministério não é glamour. Amém? A gente bota um vestido bonito. Gostaram do meu look? Eu gosto de botar um vestido bonito, uma roupa bonita. Mas não é glamour. Às vezes, muitas vezes, é se expor. Porque se eu me exponho para salvar uma vida, valeu. Amém? E eu, irmã, já tinha tido no passado problema de depressão. Já tinha tido depressão séria. E aí eu me tratei, cuidei, fiquei curada sobrenaturalmente. A gente, quando passa por esses problemas, a gente tem que tratar, porque as pessoas têm preconceito. Ah, eu não vou em psiquiatra porque é médico de maluco. Irmã, isso é ignorância, amém? E as pessoas, às vezes, morrem por preconceito. Eu perdi uma pessoa na minha família, essa pessoa se suicidou porque tinha o preconceito de se tratar. Que era médico de maluco, que psicólogo é para maluco, psiquiatra é para maluco. Tá com dor de barriga, não vai no médico? Tá com um tumor, não vai no médico? Não faz lá todos os exames, quebrou a perna, não vai no médico? Por que está com a dor nas emoções e não vai no médico?
E aí as pessoas com preconceito, né? E a gente via pessoas, e eu via essa pessoa que eu não entendia a situação, todo o contexto dessa pessoa, e a pessoa suicidou-se, crente. Não conhecia a palavra revelar, não conhecia sobre justiça de Deus, tinha muito medo. Qualquer coisa, eu não posso perder minha salvação, não posso perder minha salvação. E acabou diante de uma pressão emocional, porque a depressão ela é um pacote com muita coisa junto. Essa pessoa estava num processo de falência financeira e não suportou a pressão e tinha problemas emocionais, mas não se tratava por preconceito até que veio a suicidar-se. E a desgraça está feita na família até hoje. Os filhos desviados, família desviada, enfim. Mas, coitado, foi por ignorância. E trouxe um sofrimento, um peso muito grande. Nós sofremos muito com essa morte. Uma pessoa que poderia ter se tratado, poderia estar aqui hoje, enfim. E estava tudo bem comigo, meu ministério em pleno vapor, recebendo convites. Irmã, quando você tem um chamado, não adianta, a tua alegria é estar no chamado, não é assim? E recebendo convite, vai para aqui, vai para ali, estuda. Por isso que eu falei, eu não estudo mais agora além do meu limite. No outro dia, o coordenador doutrinário botou todos os livros que a gente tinha que estudar lá. Eu falei, não adianta que eu não vou nem entender algumas coisas ali. Parei de me cobrar, irmã. Parei. Tem coisa que eu entendo. Bem, eu gosto de gramática, eu gosto de inglês. Eu gosto de matemática até a 8ª série, depois ficou muito difícil. Depois ficou muito difícil matemática. Mas eu gostava, até a 8ª série eu adorava matemática. Eu gosto, eu não sou burra. Por exemplo, Flávia, engenheira química. O que é isso, gente? Química, para mim, era um nome capeta. Química, a pessoa ainda vai ser engenheira química. Eu não consigo entender isso. Eu não consegui aprender química. Eu tive que passar em recuperação em química. Eu que sempre fui boa aluna. Para que inventaram química no ginásio, no 2º grau? Eu estava tão feliz sem química. Mas tudo bem, né? E aí eu estudo aqui, estudo ali, rompendo, rompi com o meu limite, passei do meu limite. Fiquei cansada. Mas eu vou ministrar em todo lugar, eu tenho que chegar, eu tenho que saber como é que vai ser, eu tenho que estudar, é para casais, eu tenho que ler aquele livro, aquele outro. Eu fiquei cansada. Irmã, cansaço é uma porta. Gente, pega mais água, por favor. Estou economizando já, estou igual a viúva aqui. Cansaço é uma porta. Tudo se torna gigante. Aí eu estava exausta, mas eu estava feliz. Ministrando aqui, ministrando ali, estava feliz. Só que eu estava muito cansada, eu fui além dos meus neurônios. Irmã, entenda o limite dos seus neurônios. Eu passei a entender os meus. Eu estava cansada demais. E aí começou a chegar notícia ruim. Porque o diabo não é bobo, né? Agora é a hora. Notícia ruim de um lado, notícia ruim de outro. Muita notícia ruim envolvendo pessoas muito queridas, muito amadas. Notícias graves. E aquilo, quando eu estava cansada demais, eu estava vulnerável. Irmã, a estafa, quando a gente está estafada, basta um peteleco. Só falta um peteleco para entrar na depressão. O que aconteceu? Caí eu deprimida. Só que dessa vez foi terrível, porque eu tive síndrome do pânico junto, transtorno de ansiedade. Eu acordava de madrugada, meu coração... Eu estou morrendo! Meu marido querendo me levar para pronto-socorro, eu vou morrer. Vai morrer, meu Deus, a gente não sabe nem lidar com isso. Por Deus que eu lembrei de uma irmã que eu socorri, que eu achava que ela estava morrendo, e o laudo era transtorno de ansiedade. Aí eu tive aquela esperança de eu não estar morrendo, que parece que a gente está com taquicardia. O coração, parece que a gente está infartando, enfim. Veio o pacote completo, o inferno inteiro. Depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade. Vai para o médico, bom, caro. Não sei nem quanto ele está hoje. Na época era R$700, que para mim era caro. A consulta.
E não melhora. E troca o remédio, não melhora. Troca o remédio, não melhora. Ia no médico, pelo amor de Deus, passa outro remédio, nada melhorava. Até que o médico falou para mim assim, você, Áurea, falou eu e meu marido, a Áurea já está com depressão crônica. Quando ele falou aquilo, o que o diabo falou? Nunca mais você vai sair da depressão. Você vai viver com depressão. Até fome eu perdi. Irmã, quando eu perco qualquer grama, eu fico feliz demais. Agora, perder peso, porque você não tem apetite nenhum. Eu não tinha apetite nenhum. Eu não tinha... Tem homens aí, não dá para falar tudo, né? Eu não tinha motivação para nada. Meu corpo parou de funcionar. Até as necessidades fisiológicas eu tinha dificuldade. Eu urinava pouco. E eu vou muito, eu urino muito, eu bebo muita água. Eu urinava pouco. Eu fiquei dias sem conseguir fazer cocô. Dias. E o diabo dizia, nunca mais você vai urinar, nunca mais você vai fazer cocô. Nunca mais você vai ter desejo pelo seu marido. O diabo dizia para mim, nunca mais você vai ter apetite. Eu comecei a emagrecer, mas aquela magreza não era uma magreza saudável. E o diabo dizia, você vai definhar, você vai sumir. Você vai morrer. Aliás, morre logo. Se mata logo, acaba com a sua vida. Porque a depressão, os psicólogos, a gente tem a nossa amiga psicóloga ali, a Márcia, a Roberta, deve saber explicar por quê, eu não sei. Não pesquisei sobre isso. Mas a depressão, ela traz uma tentação da gente acabar com a nossa vida. E a pressão era muito grande de eu acabar com a minha vida. Porque era um tormento tão grande na minha mente, era um tormento. Era uma coisa que não... Nada. A única coisa que me dava refrigério era tomar um comprimido e dormir. E eu já chegava a ponto que eu estava falando assim, se eu tivesse um tratamento, sonoterapia, eu vou dormir, para ver se passa esse tormento da minha mente. Não tinha ânimo para nada, não tinha força para nada, não conseguia sorrir de jeito nenhum. Enfim, aí passei a ter insônia. Irmã, só depois que a gente tem insônia que a gente dá o valor ao sono. Hoje em dia eu dou muito valor ao meu sono. E passei a ter insônia. Aí o diabo disse, agora nem dormir você vai mais. Morre logo, acaba com a tua vida. E aí eu comecei a pensar, porque o pensamento era muito forte, eu vou morrer. Como que eu vou morrer? Já que Deus não me matava, eu vou me matar. Mas como eu vou matar? Como eu vou morrer? Eu não sei se eu vou para o inferno, ninguém voltou para dizer se vai para o inferno, se não vai. E o medo de ir para o inferno? E meu marido, e meus filhos, e minhas irmãs, meu irmão, minha família, e a igreja. O que vai ser da igreja? Uma tragédia dessa. Então era aquele conflito. Morre, acaba com sua vida, se mata. Aí eu até brinquei, que eu falei lá em Campina Grande, quando eu pensei, quem vai casar com meu marido? Irmã, não se iluda, o homem não fica sozinho. Não fica. Aí eu comecei a sentir ciúme de quem poderia ser a mulher dele. Falei, meu Deus, quem vai casar com o Edmilson? Se ela for melhor que eu, se for mais bonita, mais gostosa, se ela comparecer mais que eu, falei, ai meu Deus, aquele conflito. Mas irmã, é pressão. O diabo bota. Eu tinha um vizinho que eu nunca podia imaginar. Eu morava num prédio, eu nunca podia imaginar. Aquele homem bonito, um médico bem-sucedido, a família toda de médico. Eu só ouvi de um barulho, aquele pá! Aquele homem se suicidou. E aí, depois que eu fui saber que ele tinha problema de depressão, depois que a gente foi saber. Só que na hora que ele se jogou, ele gritou por socorro, porque a pressão sai. Porque Satanás, ele aproveita a vulnerabilidade da doença emocional. E veio com a pressão e aquele homem. E aí a gente viu tanto, né, na família, porque a família é um caos na família. Então a pressão era muito grande para eu acabar com tudo. Aí eu fui, como eu passei, não dormia mais. E o médico falou assim, eu vou te dar um remédio para dormir, mas você só pode tomar 20 dias. Passou os 20 dias, você não pode tomar mais. Aí eu já fiquei naquela ansiedade, né? Se der os 20 dias eu não dormir, porque se a gente não dorme, a gente enlouquece. Eu estava quase enlouquecendo, porque aí passou os 20 dias, ele não deixou eu tomar o remédio. Eu estava enlouquecendo, porque eu não dormia. Imagina você com tormento na mente sem dormir.
Aí até que me indicaram uma médica terapeuta do sono e eu fui nessa médica. Quando eu cheguei nessa médica, e até hoje eu vou de 6 em 6 meses nela, porque a gente não tem que ser negligente, amém? E aí uma pessoa no consultório, na sala de espera, falou assim, não, ela é muito boa, essa médica é muito boa. Eu me trato com ela, eu tenho depressão há 10 anos e me trato com ela. Falei, Senhor. Aí eu comecei a saber casos de depressão crônica de pessoas. Eu lembrei de um tio de um ex-cunhado meu que se suicidou porque tinha depressão crônica. Eu comecei a saber dos casos. E o diabo dizia, ou você se mata ou você vai morrer. E eu ali, debaixo daquela pressão. Irmãs, mas uma coisa, eu não deixava de orar. Tinha dia que eu tinha que orar deitada, mas eu orava em outras línguas. Eu não conseguia, muitas vezes, orar no entendimento, porque a minha mente estava toda desorganizada. Mas eu orava em outras línguas. E o Senhor levantou 4 mulheres que me deram assistência. Enquanto uma delas, muito guiada, uma mulher muito guiada, eu sei que Deus, eu sabia, eu nunca toquei no assunto, mas eu sei que ela sabia, até porque ela teve o mesmo que eu tive. E ela tinha tentado também, ela tinha passado pressão para se suicidar quando ela teve. E ela, muito guiada, ela criou lá um grupo, alguma coisa, que elas me davam assistência. Porque ela sabia que eu estava correndo risco de fazer besteira. Para completar, a minha cunhada, que eu amava demais, com câncer nos últimos dias. E aquilo era uma culpa de eu não conseguir. Eu era a referência de Deus para minha cunhada. A filha dela falou, tia Aurinha, vai lá ver mamãe está mal, mamãe, e eu não tinha força. E aquilo ainda me afundava mais ainda, né? E aquelas 4 mulheres me assistiram durante todo aquele tempo. Fora várias outras pessoas que eu sei que oravam por mim. Irmã, porque eu tentava até disfarçar, mas um semblante deprimido e decaído é difícil a gente disfarçar. Eu tinha vergonha, eu era esposa de pastor, professora do Rema. Irmã, eu nunca tive essas vaidades, não, mas um dia alguém chegou para mim, você tem que ter cuidado, porque você é esposa de pastor, esposa de supervisor, professora do Rema, eu sou gente de carne e osso igual você. Amém? Eu faço xixi e cocô igual você, eu sangro uma vez no mês igual você. Amém? E às vezes vem um jugo, aí você morre, mas não pede ajuda, porque e a minha patente? Irmã, joga fora essa patente, está te atrapalhando. E pessoas oravam por mim, pessoas me davam assistência, aquelas 4 mulheres. E eu ali, eu não deixava. Só que eu não conseguia ler a Bíblia. Você não consegue ler com depressão, quem teve sabe. Não consegue ler. Mas eu falo e eu honro muito essa mulher de Deus, que é a Cíntia Miranda. Cadê Cíntia? Cadê você, Cíntia? Está aqui. Aquela música, Salmo 23, foi o meu alimento. A minha meditação na palavra era o Salmo 23, eu e Cíntia Miranda. Todo dia eu ouvia e ouvia e ouvia o Salmo 23. E ali eu me alimentava. Deus manda seus corvos, irmãos, para alimentar a gente. E eu ouvia outros louvores também, porque os louvores me alimentavam. Eu ouvia, eu gosto de botar no YouTube, o YouTube já faz a seleção do que a gente gosta, ele já sabe, não sei como. E eu botava no YouTube, vinha as músicas que Simone canta. Mas era o Salmo 23, o meu alimento, os corvos que me levavam alimento todos os dias. Porque Elias, esse mesmo Elias, queridas, ele teve depressão também. Esse homem que desafiou, matou os 450 profetas de Baal, que fez tanta coisa, ele não entendeu o seu limite. Na hora que era para ele descansar, ele não parou. Então, toma cuidado. Vê se você não está fazendo coisa demais. Irmãs, eu tive que aprender. Eu sou esposa de pastor, eu tenho que saber tudo da igreja. Não tem que saber tudo, nada. Tem coisa que fulano vai fazer melhor que eu. Eu vou fazer só o que me compete, que é da minha competência. E outra coisa, eu mando você ir, você vai em meu nome. Não precisa nem me dizer os detalhes, diz só o resultado. Hoje em dia eu economizo meus neurônios. Porque é muita informação, mulher de pastor é muita informação, tem que saber de tudo. E as pessoas cobram.
Irmãs, teve um ano que em 6 meses eu perdi meu irmão e meu primo. O meu primo, eu era mais apegada a ele do que o meu irmão. Era como se fosse meu irmão mais velho. E as pessoas vinham todo falar problema e queriam uma resposta de mim. Poxa, eu queria viver meu luto. E as pessoas não respeitavam porque eu era esposa de pastor. Dana-se! Você tem direito de viver o seu luto. A gente não vai ficar a vida inteira no luto, porque o luto vai trazer depressão. Mas uma mulher falou para mim, eu vi aquela mulher de luto e todo dia postando foto do marido, postando foto do marido, postando foto do marido. Eu falei, esse negócio não te faz mal não, todo dia foto. Ela falou, Aurinha, eu fui estudar sobre o luto, eu preciso ver as fotos, me faz bem. Eu não consigo ver foto de quem morreu recente. Você tem uma noção, eu perdi meu cachorro em abril, eu não consigo ver foto dele que eu choro. Parece até palhaçada, mas eu choro quando eu vejo a foto dele. Eu amava meu cachorro. Talvez Deus esteja usando essa tarde para dizer que você tem direito de ter sentimento, porque a Bíblia diz que Elias era sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Então, se você vai chorar pelo cachorro, chora! Chora! Qual o problema? Eu não consigo ver foto. Eu fui ver foto dos meus pais muito tempo depois que eles morreram, da minha avó. Eu não consegui. E aquela mulher disse, eu preciso ver foto. E ela falou que ela foi estudar sobre o luto e cada um tem uma reação. Lógico que a gente sabe que a gente não pode se atolar no luto. Quando a minha mãe morreu, eu estava entrando em depressão. Só que aí eu vi que eu ia me atolar no luto. Eu não podia me atolar no luto. Então, irmã, Deus dá sabedoria, mas às vezes tem situação que dá uma rasteira, principalmente quando a gente está vulnerável. Toma cuidado, se você está cansada demais, para tudo, cancela a agenda, cancela os compromissos, vai para a praia. Eu gosto, adoro mergulhar na praia, adoro levar a tapa da onda, adoro tomar caixote, me relaxa. Adoro. Quando eu sei, por isso que eu gosto da região dos lagos, eu sei que tem onda, mas não mata. Aí para mim é perfeito. Eu gosto de furar onda, eu gosto de brincar com os adolescentes, adoro, me relaxa. Vai namorar com seu marido, vai tomar café, vai comer pipoca, vai comer churrasquinho de gato na praça. Vai comer algodão doce, vai no cinema. Veja a classificação, passou de 12 anos, não vê, irmã. Não vê que vai te levar ao pecado. Meu marido falou assim, um filme era 16 anos, vai, não vai? Ele falou, eu tenho 54. Eu falei, meu filho, passou de 12 é besteira. A gente vai pecar, vai sair no meio, vai pagar o ingresso caro. Vai no cinema, vai relaxar, vai curtir a vida. Irmã, vida com Deus não é só igreja, 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 igreja. Outra coisa, tem gente que vai lá em casa, só sabe falar de ministério, enche o saco. Enche o saco. Irmãos, escandaliza não. Teve escola de ministro na minha casa. Aí eu hospedava toda semana. Não é você não, tá, Silvia? É que você, se quiser ir. Silvia, eu trato ela pandeló, sopinha na bandeja, para ver se ela volta, cadeira do papai. Mas tinha gente que estava na casa do supervisor, só queria falar de ministério, só de doutrina difícil da palavra. A pessoa não ri, não se diverte. Aí o que eu fiz? Eu nunca tive televisão no meu quarto. Eu botei a televisão no quarto, falei, eu preciso ver uma besteira. Preciso ver uma besteira. Rir, uma palhaçada. Aí eu ficava lá escondida vendo a palhaçada, para não parecer. Eu acho que eu vou até doar a televisão, que depois da escola de ministro nunca mais eu liguei a televisão. Mas tem gente que acha que você senta com a pessoa só quer falar de doutrina. Outra coisa muito difícil. Junta com os mestres e vai falar as coisas difíceis. Traz pronto pra gente. Né? Porque mestre gosta, irmão. Mestre gosta. Vai estudar o dicionário tal. Que isso? Mal estou entendendo o Strong. Para que eu quero?
É meu chamado. Amém. Amém. Eu me resolvo com o Strong. O mais difícil eu ligo para Daniele, ligo para Marcela, né? Pessoal aí mais fera. Eu, hein, gente? Fala sério. Vamos voltar para a viúva, gente? Não, mas eu preciso dizer a vitória. Peraí. Eu preciso dizer a vitória. Eu orava, eu me alimentava com os louvores, que são palavras. Porque tem louvor, irmã, que fala sério. Louvores da palavra, e principalmente Salmo 23. Aí um dia foi uma mulher lá em casa. Essa mulher, ela é meio zen. E ela levou um peixe para mim. Aí ela falou assim, Aurinha, você... Ela não sabia de nada. Ela falou assim, Aurinha, nunca mais você riu, você é risonha demais. O máximo que você consegue é aqui. Eu fui tentar rir para ela, só aqui. E ela falou assim, você é risonha, você nunca mais sorriu, Aurinha. Eu trouxe esse peixe, o nome dele é José. E você olha todo dia para esse peixe. Aí ela falou do José, o peixinho e tal, e eu, meu Deus, o que eu vou fazer com esse peixe? Aí ela falou assim, eu posso orar por você? Eu falei, pode. Mas ela estava com tanta compaixão de mim. Essa mulher, Thelma, filha da irmã Dazi. Zen. Thelma tem um jeito meio hippie, né? Meio zen. Eu gosto de ver Thelma adorando. Ela é uma inspiração pra gente. E ela com aquele jeito hippie, e eles lá gostam muito de bicho, tudo quanto é bicho. Ela achou, olha pro José todo dia. E eu falei, José, tá. Aí ela falou assim, ela perguntou, eu posso orar por você? Você nunca mais foi a mesma, Aurinha. Eu falei, pode. E ela orou por mim. Ela não é professora do Rema, não fez escola de ministro, não fez escola de missões, não tem PhD em divindade. Mas ela orou movida de íntima compaixão. Irmã, não que as outras não orassem, porque eu fui sustentada pelas que iam lá em casa. Eu fui sustentada por outros que não iam, mas estavam me cobrindo. Quantos que eu sabia que me mandava mensagem? Profetas que Deus usava. Às vezes o profeta traz uma palavra, você pensa assim, ele é louco. Mas aquela palavra... E pessoas me lembravam as profecias que tinham sido ditas para mim na igreja, que eu não lembrava mais. Então Deus tem sua multiforme graça e sabedoria, amém? E aí ela orou por mim, aparentemente nada, mas era uma compaixão tão grande, um amor tão grande, tão grande. Não fiquei curada da noite para o dia. Olha o nosso engano. Vim no apelo, estou sentindo as mesmas coisas e não fiquei curada. Irmã, isso é mentira do diabo. Muitas vezes a montanha vai se levantar para cair. 3 dias depois, eu não tinha mais nada. Nada. Voltei a sorrir escancaradamente. A minha dentista diz que eu tenho que fazer uma operação, porque minha gengiva, meu riso é muito escancarado, a gengiva aparece. Vou nem fazer. Vai que eu gosto muito, queima as fotos do passado. E aí voltei a sorrir escancaradamente. Deus usou aquela mulher simples, que às vezes a gente acha que tem que ser o ministro, tem que ser internacional, tem que ser PhD em divindade. Irmão, compaixão move Deus. E eu fiquei curada. Só que ainda continuei com a insônia. E aí um outro processo até que fiquei curada da insônia. Amém? Para a honra e glória do nome do Senhor. Mas, irmãs, aprendi a tomar cuidado. Uma coisa que eu não fazia, que hoje para mim é lei, é sagrado, atividade física. Tive que tomar vergonha na cara e fazer, e não deixar de fazer. Pegar sol da manhã ou sol da tardinha. Fazer reservatórios de alegria. Porque a gente ouve tanto, gabinete, a gente ouve tanto problema. Mulher de pastor ouve tanto problema, né? Ministro ouve tanto problema. A irmã tem que sair e deixar o problema. Se eu for viver o luto, olha só, na compaixão a gente toma o lugar da pessoa.
empatia, né? Você toma o lugar da pessoa, se coloca no lugar da pessoa, você intercede, mas vai para casa, tem que liberar. Se eu for sentir a dor de todo mundo, eu não vou suportar, eu não sou Cristo. Tive que aprender a fazer reservas de alegria, aprendi com a psicóloga. Reserva, o que te faz alegre? Isso, ir para o cinema com meu marido, ir para a praia com minha família, tomar banho de piscina com meus filhos. Às vezes coisa boba, ver uma série boba que não tem nada demais, só para rir. Fazer coisas que tragam reservatório de alegria. Irmã, eu não gosto de filme de tragédia. Eu gosto de filme de comédia. Porque a tragédia eu ouço nos gabinetes. Irmã, daria muitos livros, muitos filmes. Tem coisa que a gente ouve que... Deixa eu ver a hora. E Jesus, já passou? Tá quase? Que hora que é mesmo, Marcela? E agora? Ah, tá. Então, tem coisas que a gente fica com os cabelos em pé, não é assim? Eu ouço cada história que eu falo, gente, se Steven Spielberg conhecesse essa história, ia ser um best-seller. Aí eu vou ver filme o quê? Eu quero ver filme de comédia. Eu vou ver o candidato desonesto, honesto, sei lá. Eu vou ver até que a morte nos separe, não sei o que lá. Aquele filme bobo, para rir, pastelão. Adoro pastelão. Gosto de rir. Irmão, você sabe o que te traz... Ó, guarda bem isso, reservatórios de alegria. Nós precisamos... E o que seca? Tem um livro até que meu irmão me deu maravilhoso, Andando com Tanque Vazio. O que esvazia teu tanque? Fica ligado. Não é que a gente não vai fazer, porque é o nosso trabalho. Mas a gente tem que conhecer o limite do que esvazia o nosso tanque. O que enche o nosso tanque? Nosso tanque de alegria tem que estar cheio, irmão, porque a gente vive no mundo caído. Ah, parou de ter problema? Não, mas a gente tem que aprender a administrar os problemas. E aí, a gente não vai mais ter tempo, mas a farinha da panela não acabou, o azeite da botija também não, comeu ela e o profeta todos os dias, até voltar a chover. Irmã, olha só, farinha é pão, azeite é óleo, pão e vinho, pão e unção. Não faltou pão, não faltou unção. Depois passou um tempo, você vai continuar lá em casa, que o horário está contra mim. O filho da mulher morreu. Ué, porque eu venci aqui atrás, acabou, Satanás desistiu de mim? Não, ele vem com mais força. Desculpa eu te falar isso. Aquela mulher foi um testemunho, agora eu vou arrebentar, vou matar o filho, não é só fome não. E a mulher nunca tinha feito rema, coitada. Chegou para o profeta, olha o que você fez comigo, até meu filho. Deus me roubou, você também fez comigo. Pá, 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 pá. E aí Elias chegou para Deus e falou, poxa Deus, você tirou o filho dela. Tadinho de Elias, era uma bênção, mas não tinha um rema naquela época. Né? E achou que era Deus. E a mulher falou, como é? Que história é essa? Aí a gente vai ler que ela fez isso porque ela hospedava o profeta na casa dela. Irmã, depois daquela experiência que ela viu que Deus era Deus, ela passou a hospedar o homem de Deus. E aí tem dois aspectos. Porque Deus não é injusto para esquecer o trabalho que a gente presta aos santos. Quando você serve, quando você socorre, quando você supre, um ungido, um separado dele, você está fazendo para o Senhor. Mas outro aspecto também, ela hospedava a unção. Ela era hospedeira da unção. Isso te lembra alguma coisa? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que habite para sempre em você. Não vos deixarei órfãos, desolados, abandonados ou enlutados, mas voltarei para vós outros. Acaso não sabeis que sois santuários do Espírito de Deus e que Ele habita em vós? Irmã, quantas aqui entregaram a vida a Jesus Cristo? Eu tenho uma notícia para te dar, você é hospedeira da unção. A unção está aqui. Você sabia que você tem um rei na barriga? O rei está na sua barriga. O filho dela morreu, mas a unção estava na casa dela. Quantas são casas de Deus aqui? A unção está na sua casa. E o profeta foi, deitou sobre a criança, sobre o menino, orou, fez aquelas coisas de profeta doido mesmo, o profeta é tudo doido.
E o garoto reviveu. Ela falou, agora eu sei que o Senhor é Deus. Ora bola, ela já tinha visto antes que o Senhor é Deus. Mas agora eu sei, porque mexe com o filho, irmã. Mexe com o filho. E a mulher se levantou mesmo, reivindicando, porque o profeta era o canal de Deus. Como que eu vou falar com Deus? O profeta. Como que eu vou falar com Deus? Ele está dentro de você hoje, querida. Mas se não é suficiente, não falta profeta nessa conferência para falar com você. Ela estava hospedando a unção. Irmã, eu não sei o que está te afligindo, se é depressão, se é síndrome do pânico, se é insônia, se é marido ruim. Se você está viúva e está triste porque está viúva. Eu não sei o que pode estar te oprimindo, te pressionando. Ah, eu queria ter casado, não casei, mas estou feliz, estou vivendo a vida, estou na terra do solteiro, curtindo, viajando por aí. Esse negócio está contra mim. Ah, eu estou divorciado, meu marido foi embora, mas eu estou curtindo a vida, estou passeando, estou indo para a praia, só não estou botando fio dental porque eu sou crente. Nem biquíni enfiado no bumbum, porque eu me converti. Porque eu sou templo do Espírito Santo. Porque as pessoas vão chegar na igreja e falar, você não é aquela diaconisa, toda no longo. E a pessoa fala, cru, como diz minha sogra, valha-me Deus, não quero que me sirva a ceia. Minha sogra fala logo, não vai me servir a ceia, não. Crente é crente na igreja, é crente na praia, é crente no trabalho, é crente no mercado. Não precisa ir de rema para o mercado, mas você é santa, separada. O que habita em você é santo. Não sei nem porque que eu falei isso, que eu entrei nisso. Não estava nem no script. O que eu estava falando? Estou feliz porque estou... Ah, estou solteira, estou feliz. Ah, vou ficar triste que eu estou solteira. Gente. Irmã, vou falar uma coisa para você. Às vezes tem dia que se a gente pudesse escolher, hoje eu estou na terra do solteiro. Hoje eu estou na terra do casado. Ai, estou cansada, vou para a terra do solteiro. Não tem não, irmã. Casou, casou. Casado. O nome já diz, casado. Mas às vezes a pessoa aquilo pode ser o motivo de uma tristeza. Pode ser motivo de uma pressão que o diabo fica oprimindo. Meu filho está lá, está no pecado, está bebendo, está usando droga. Meu marido está me batendo, está me oprimindo, está abusando de mim sexualmente. Irmãos, são tantas coisas. Eu estou cansada. Eu estou cansada. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Fica em pé, querida.